Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta novamente aqui com o nosso programa, com o canal Cidadão Galáctico Gaia. E hoje nós vamos viajar um pouquinho mais, nós vamos aí pegar nossa Enterprise e vamos para o planeta Vênus. Vamos ver o que aconteceu lá em Vênus, né? Então eu tirei aqui da Wikipédia algumas informações sobre o planeta Vênus que nós temos aqui na Terra, né? Então nós temos aí informações que provavelmente devem ser da Pioneer e da Voyager, que são as duas sondas espaciais que foram colocadas para ir em direção ao centro da nossa galáxia. Na Wikipédia encontrei as seguintes informações: a atmosfera venusiana possui nuvens compostas de ácido sulfúrico, o que torna impossíveis as observações ópticas da superfície. Informações sobre a topografia foram obtidas exclusivamente por imagens de radar. Os principais gases atmosféricos são o dióxido de carbono e o nitrogênio. Portanto, realmente é uma atmosfera assim, bastante hostil. Mas vamos entender, pessoal, por que este planeta tem esse tipo de atmosfera, né? O que aconteceu lá para ele ter hoje esse tipo de componentes dentro da sua atmosfera. Vênus, para a gente ter uma ideia, era um planeta há cerca de 200 milhões de anos atrás. Tinha basicamente tudo o que nós temos aqui na Terra hoje, como oceanos, florestas, montanhas, planícies, planaltos, rios, florestas, animais. Era semelhante à Terra, tá? Tinha uma população muito grande, né? Uma população de em torno de 7 bilhões de pessoas, só que ele era mais distribuído. Não é como a nossa população, que aqui na Terra é bastante concentrada, principalmente nas grandes cidades. Lá era muito mais bem distribuída essa população. O planeta Vênus era uma comunidade de seres humanos de Sirius Alpha. Era uma comunidade que era apoiada pelo Império Siriano. E eles viviam nas seguintes dimensões. Eles viviam na quarta dimensão, alguns deles viviam na quinta dimensão e tinham outros seres que viviam na sexta dimensão. Então eles viviam aí em 3 dimensões diferentes. Para que a gente possa entender um pouco do contexto desse planeta, nós temos que entender um pouquinho da história desse planeta. Então vamos ver aqui que ele está relacionado a um incidente que ocorreu há cerca de 252 milhões de anos atrás, que foi a explosão do planeta Maldek. O planeta Maldek, houve um problema lá com o colisor de átomos, e houve uma implosão desse colisor e causou a destruição total do planeta. E minutos antes da destruição desse planeta, nós temos aí a ação do comando temporal, que entrou em ação rapidinho e transferiu as pessoas para vários lugares da galáxia. Alguns foram enviados para a lua de Júpiter, a maior lua de Júpiter, que é a lua de Ganímedes, que tem um diâmetro de mais de 5.000 quilômetros. Outros foram transferidos para a lua de Saturno e alguns foram para o sistema de Tólima e Agena, Alpha Centauri, que dá mais ou menos aí 4,5 anos-luz distante do nosso planeta Terra. E outros também, como não poderia deixar de ser, vieram para o nosso planeta Terra, claro, né? São os famosos exilados da Terra, né? Nós temos aqui vários tipos de exilados, né? E esses exilados, para nós, têm causado uma série de problemas, né? E futuramente a gente vai conhecer um pouquinho mais desses problemas que esses exilados causaram aqui, ou causam até hoje no nosso planeta, né? Nós temos aqui os maldequianos que vieram para cá, e tempos depois desse acontecimento nós temos aí a formação
da Federação Anunnaki, né? Como os Anunnakis de Nibiru, eles eram da quarta dimensão, viviam na quarta dimensão, eles não queriam, os Anunnakis eram assim muito fora da linha, né? Eles não queriam se alinhar, né? Eles vinham, na verdade, se filiarem à Federação de Alcione, mas eles não queriam, né? Porque muitos não concordavam com muitas coisas que eram necessários serem seguidas dentro da Federação de Alcione, onde todos devem seguir a lei mais à risca, né? Eles não eram muito alinhados assim. Depois vocês vão conhecer um pouco melhor os Anunnakis. Vocês vão ver que eles têm uma grande participação na história aqui do nosso planeta. Bom, o que aconteceu nesse processo? Sanat Kumara, da Ordem Kumara Siriana, ele se torna o governador de Vênus e vem com a sua esposa, que é a Lady Vênus, da Ordem Amaryllis. A Ordem Amaryllis é uma ordem que futuramente a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre isso, gente. É incrível, né? Essa mulher é uma mulher fantástica que trouxe para o nosso planeta uma grande bênção. E ela tinha a responsabilidade de transferir para o planeta Vênus a codificação e os programas da Ordem Amaryllis Kumara. Ela trouxe do nível 5D, da quinta dimensão, da sexta dimensão e da sétima dimensão para a dimensão de 4D de Vênus. Os dois, ambos, criaram uma ordem Kumara Melquisedeque ligadas à quarta dimensão, transferindo os ensinamentos e as codificações herméticas de 5D, 6D e 7D, ou seja, da quinta, sexta e sétima dimensão, e fizeram um link psíquico neural, fazendo com que os venusianos tivessem uma percepção neurológica das esferas superiores, uma vidência mais aberta, uma capacitação total de desenvolvimento da sua energia nos níveis mais elevados. Até então, Vênus era um planeta que estava indo muito bem, todas as coisas estavam caminhando de uma maneira normal. Bom, aí o que acontece? Aí entra então uma disputa de poder dos draconianos, principalmente, né? Draconianos contra humanos e insectoides. As guerras, elas não ocorreram num único lugar, elas ocorreram em lugares afastados, porém em linhas temporais diferenciadas, criando as fendas temporais, que geram um dos grandes problemas, essas fendas temporais. Numa órbita a cerca de 2 anos-luz de distância do nosso sistema solar, havia um planeta chamado Silt-Anagor, que era um planeta enorme, cerca de 5 vezes o tamanho do planeta Júpiter. Porém, esse planeta não tinha Sol, né? Ele era um planeta draconiano, que ele cruzava a órbita de Nibiru de vez em quando. Esse planeta era um planeta de base estratégica de evacuação dos rebeldes que ainda insistiam em obter o genoma MCM, que é o Morantial Crístico Mahatma, que é o genoma que permite a imortalidade aos seres humanos, né, que foi criado por Mika e outros seres da luz. E eles queriam adquirir essa imortalidade espiritual e fazer aquilo que os Chopats e os Saratem tanto queriam invadir quando invadiram o planeta Avior e o planeta Ápice da estrela de Vega, há alguns bilhões de anos atrás. E o nosso sistema solar estava em rota de aproximação com este planeta escuro, com esse planeta draconiano. O objetivo deles era invadir a Terra, invadir Marte, algumas luas de Júpiter e Saturno e em Vênus também.
Em Vênus, eles tinham o objetivo de roubarem material genético e tentar extrair o máximo de conhecimento dos Kumaras, da ordem Amarilis e Melquisedeque. E nessa guerra, os venusianos acabaram perdendo a guerra porque eles não tinham tecnologia para enfrentar os draconianos. Embora eles tenham recebido o apoio, porém esse apoio chegou atrasado e já era tarde demais, né? Então, quem entrou nessa guerra para ajudar os venusianos foram os Anunnakis. Os Anunnakis tentaram ajudar os venusianos, mas realmente não se deram muito bem, porque eles foram atacados, o planeta deles. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o planeta Nibiru. É um planeta que posteriormente foi destruído parcialmente a atmosfera dele e que depois eles tiveram que vir para a Terra, retirar o ouro nosso aqui da Terra para ajudar na composição da atmosfera de Nibiru. Os draconianos, eles usaram armas termoquímicas e também bombas termonucleares. O que são armas termoquímicas? Essas armas ainda não estão disponíveis aqui para nós, na Terra, né? Então eu vou explicar mais ou menos o que são essas armas termoquímicas. Essas armas termoquímicas, elas quebram uma cadeia nuclear, a cadeia molecular, por um agente químico que vai destruindo as cadeias à base de carbono, silício e hidrogênio. E nesse contexto todo, o que faz o governador de Vênus? Ele pega a sua nave, a nave Shambhala, que é uma nave enorme, tá? Em que ele coloca mais ou menos em torno de 9 milhões de venusianos e resolve vir para a Terra, né? Eles vêm para um local chamado, onde atualmente fica localizado o deserto de Gobi. Para quem não sabe, o deserto de Gobi ele fica entre a China e a Mongólia, né? E nesta área onde fica o deserto de Gobi hoje, ficava localizada a cidade de Agartha. Agartha era uma cidade de draconianos também, só que draconianos tranquilos, não eram realmente, já os draconianos tinham passado por todo aquele processo do projeto de, como que chama? Do projeto Metron, né? Eles já eram já seres mais, digamos assim, evoluídos, talvez seja essa palavra, embora essa palavra não seja a mais correta, mas já trabalhavam trabalhavam de forma construtiva, né? Então eles foram recebidos muito bem pelo povo que já morava aqui, pelos draconianos que moravam em Agartha, e passaram a viver de forma pacífica, né? Na dimensão 4D, na quarta dimensão. E depois de algum tempo, eles passaram para a quinta dimensão. Eles foram evoluindo, passaram para a quinta dimensão e passaram a viver no interior da Terra. E o que aconteceu com uma parte da população de Vênus? O planeta Vênus, quem resolveu ficar por lá, eles foram para o interior do planeta. Eles foram para a profundidade de cerca de 20 quilômetros de profundidade. E aí continuaram a existir, né, as civilizações na quarta dimensão, ficaram no interior do planeta, e existiram também o povo que vivia na quinta dimensão e também na sexta dimensão. Esses povos, esses venusianos da quinta e da sexta dimensão, eles não foram afetados diretamente com a guerra, mas não deixa de causar um certo distúrbio às outras dimensões também. E aí eles se transferiram para outros níveis de existência, em paradoxos temporais de Vênus.
Bom, nesse contexto todo, Lei de Vênus insere aqui no nosso planeta Terra os códigos Amarilis na Terra, através da ordem de Shambhala. Depois de algum tempo, essas duas cidades elas passam então para 5D e vão para o interior da Terra, numa bolha da carne. O grande papel de Lei de Vênus é trazer a codificação da ordem Amarilis, das sacerdotisas, da procriação, da energia sexual, da energia do amor, que é do amor incondicional, da energia da compaixão e da energia da proliferação racial. É inserida essa codificação em vários projetos que existiram na Terra, seja dos Agartianos e outros ETs que aqui viviam, há cerca de 16,5 milhões de anos atrás. A Ordem Amarilis projeta uma varredura temporal no nosso planeta e dentro dos paradoxos que a Terra possui, fazendo com que essa energia seja inserida no tempo e espaço, indo aos Maldequianos, indo a toda a história existencial do nosso planeta, para os diferentes projetos existentes que a Terra sustentava, passado e também futuro, e paradoxos temporais. Então, a Lei de Vênus ela ajudou de forma fantástica, né? Depois, quando a gente for falar um pouquinho sobre a Ordem Amarilis, é algo assim maravilhoso, incrível, né? Que essa mulher maravilhosa trouxe para o nosso planeta. Lei de Vênus ela se torna a grande deusa da Terra, a sacerdotisa, a mãe cósmica, que veio inserir a codificação do amor e da compaixão da grande mãe divina. Neste processo, Lei de Vênus volta para Vênus periodicamente para ajudar o povo, os sobreviventes de Vênus. Vocês viram que essa guerra, a guerra dessa invasão do planeta Vênus, ela não foi totalmente uma coisa negativa. Ela trouxe para o nosso planeta uma grande transformação, porque o que Sanat Kumara e Lei de Vênus fizeram para o nosso planeta foi algo assim incrível, maravilhoso. E em tudo, como tudo na nossa vida, tem realmente as coisas que aparentemente são negativas, mas que acabam se transformando em coisas positivas, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de deixar o seu like. E faça também, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários abaixo para que a gente possa estar respondendo suas questões, tá? Um grande abraço a todos e fiquem na paz da consciência crística. Namastê.